Olá, meus amores! Hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha experiência com a ressonância, a onda 1 e 2 do nosso amado mestre Hélio Couto, e contar também, explicar pra vocês também um pouco sobre a minha perspectiva de como se sentir alegre quando a nossa vida não está, né, nos favorecendo, porque o nosso querido mestre, ele sempre fala, sem alegria não existe unificação com o todo, e a gente bloqueia as ondas da ressonância. Tudo que eu vou falar aqui é a minha própria perspectiva, a minha própria interpretação e a minha própria experiência. Não tem nada do professor. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bia Yuri, eu moro aqui no Havaí, nos Estados Unidos, e trabalho com reprogramação mental para ajudar as pessoas a viverem a vida dos sonhos dela. E o professor tem me ajudado muito, não no sentido de catarse, mas de me manter no fluxo divino. Então eu sou muito grata. Eu sei que tem muitas pessoas que conquistaram a casa, carro, apartamento, etc. E não dão os nomes ao boi. E é uma coisa que eu nunca vou fazer, é de omitir, né, toda a expansão de consciência que veio das ondas da ressonância. Eu, particularmente, não tive nenhuma catarse, assim, enorme, brusca. Gente, só, às vezes as palavras em português, assim, que eu não uso faz tempo, somem da minha mente. Então, voltando desde o início, não vou me atropelar aqui. Quando eu conheci o professor nas redes sociais, eu confesso que não fui muito a fundo, porque eu me inscrevi, cheguei a me inscrever lá nas palestras, e eu assisti, eu falei, nossa, esse cara tá viajando, ai, como ele é monótono, sem sal, parei de assistir. Até que esse ano apareceu de novo nas minhas redes sociais, e o que ele tava falando fez muito sentido pra mim. Eu falei, nossa, muito inteligente, vou assistir mais. Me inscrevi e comecei a assistir O Caminho das Palestras 1. E, gente, eu falei, nossa, como que eu achava ele bom? Ele é muito engraçado. Eu acho, hoje em dia, eu assisto o professor e dou muita risada, porque ele é turrão, né? Mas ele tem muito amor, ele já tá sem paciência, né? Ele tem muita paciência, mas já tá sem paciência com a humanidade. Tipo, ainda não aprenderam? E o jeito que ele fala, eu me mato de rir. E eu achava antes isso muito boring, muito chato. E hoje eu amo ele de paixão. Logo quando eu comecei a assistir, não sei vocês, gente, mas quando eu comecei a assistir, eu já comecei a sentir uma alegria do nada. Comecei a me sentir mais alegre. Assim, alegria besta. 24 horas alegre. E quando eu peguei a minha primeira onda, a primeira semana, eu fiquei muito cansada. Muito, assim, nada na minha vida tinha mudado, a minha rotina, nada tava diferente. Não tava comendo diferente, fazendo nada diferente. Mas eu não conseguia ficar com os olhos abertos. Parece quando você tá grávida, sabe? Até cheguei a pensar, falei, gente, será que eu tô grávida? Não, não tem como, que tava no meu period. Enfim, é, é um cansaço fora do comum que eu tava tendo. Eu já vi pessoas relatando que ficaram doentes, comigo eu não fiquei doente, nada, mas eu tava muito cansada. E eu acho que isso se deve, né, quando eu fiquei muito cansada, por quê? Eu comecei a olhar pra tudo da natureza, tudo à minha volta, e parecia que eu enxergava os átomos, as moléculas, tudo. Por exemplo, eu olhava para a árvore e enxergava cada folha. Aí eu começava a olhar para a folha e falava, nossa, as moléculas da folha. E, tipo, entrava numa viagem, assim, ó, mas conseguia ver cada detalhe de Deus em tudo. Em tudo, no ar. Eu respirava, nossa, quanto ar que existe. É uma abundância, é uma conexão com Deus, uma alegria que, tipo, eu juro pra vocês, gente, eu olhava pro céu, começava a chorar, falava como tudo é tão lindo. E uma alegria sem motivo. E mais ou menos pro final da minha onda, que até o professor fala, né, que às vezes a gente entra o trem com toda velocidade e a gente que para esse trem. E realmente aconteceu uma situação, né, na minha vida pessoal e eu falei, e fiquei fora de mim. E eu pra ficar fora de mim, é duro me tirar fora de mim. E fiquei meio assim. E aí com a minha própria autoanálise, eu tava até conversando com uma amiga minha, eu falei, nossa, observando, eu estou deixando aquela pessoa me influenciar, então eu não estou tendo controle sobre a minha própria energia, e tudo que eu estou emanando está voltando para mim mesma. São os negativos tentando influenciar, né, sabotar, eu estou me auto-sabotando, então logo eu já voltei para minha sã consciência e voltei para minha unificação com o todo, vamos dizer assim. E eu assim não fiz nenhum pedido, casa, carro, apartamento, pedido de uma até eu acho que agora mudou, né? Porque antigamente o pessoal falava que você pedia a consciência de, sei lá, Dr. Joe Dispenza, você pedia a consciência de alguém, e agora você explica, né, quais são os seus projetos e você que escreve no caderninho os seus desejos. Então eu não pedi, assim, uma coisa, eu só queria desenvolver mais a minha mediunidade, desenvolver mais o meu, a minha personalidade para ajudar mais as pessoas no mundo do desenvolvimento pessoal. E, enfim, nessa primeira onda também, antes de eu partir pra segunda, a consciência que eu ganhei, gente, foi absurda. Eu tenho até aqui o livro, tenho vários livros, mas, por exemplo, esse livro aqui, do Dr. Joe Dispenza. Pra quem não conhece, o Dr. Joe Dispenza é um fera.
E eu comecei a ler o livro, parava, começava a ler. Depois da primeira onda, gente, eu juro pra vocês, eu li o livro em um dia. Eu tava lendo livros em um dia. E não é lendo por ler, lendo com a consciência do escritor. Aquilo me chocou de uma maneira que eu falei, gente, será que é efeito placebo? Não, não pode ser placebo. Porque realmente eu comecei a ler tudo com a consciência. E assim, eu comecei a ter uma clareza muito grande. Por exemplo, quando alguém fazia alguma coisa, eu conseguia ter uma separação muito grande, ter muita clareza sobre por que aquela pessoa tá agindo daquela maneira, não tem nada a ver comigo, e já consegui ver esse problema, ou quando eu tava agindo de uma maneira não reativa, eu já consigo ter essa autoanálise, assim, ó, em um segundo, uma coisa, assim, muito louca. Não sei se vocês já experienciaram isso, né, com a onda de vocês, mas muito, muito doida. E na minha segunda onda, que agora é a minha segunda onda, acho que acaba em novembro, não tive esse cansaço absurdo, mas somente muita alegria, muito amor. Muita alegria, muito amor. Eu falo, meu olho me enche de lágrimas, me dá vontade de chorar, porque muito amor, muita alegria, não sei explicar. E com isso, né, eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida, né, que o professor fala, sem alegria não existe unificação com o todo. Mas como vou me sentir alegre quando a minha vida, a minha realidade não está da maneira que eu quero? Como que eu sinto alegre quando a minha conta bancária está negativa? Eu já passei por isso, então por isso que eu sei esse sentimento de não ter o suficiente. Aí a pessoa fala, ah, mas você tem que ser grata, porque se você não é grata, você atrai mais da escassez, porque é esse que é seu foco. Se seu foco tá na falta, volta mais falta. Se seu foco tá na abundância, volta mais abundância. Mas na prática, colocar isso na prática. Então, uma coisa que eu vou explicar pra vocês, que me ajudou muito a entender quando eu tava passando por dificuldade, é assim, vou explicar da forma científica, porque da forma esotérica, vamos dizer assim, todo mundo já entendeu, que a gente tem um campo eletromagnético, tudo que a gente emana volta. Então temos que nos sentir alegre. Tanto é que o professor, o Hélio, dá um esculacho na gente. Ele fala: ah, mas é gostoso ficar com ranço. É gostoso ficar com a raiva, segurando a raiva. Não, não é, gente. Por que a gente não solta? E ele fala, né? Ele tem aquela palestra que ele fala: eu mando o povo soltar a caneta e demora não sei quantos segundos pra ouvir as canetas caindo. Por que com a crença é tão difícil? Por que com o sentimento negativo é tão difícil? Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Temos os 5 sentidos. O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente taste, o paladar, olfato, visão. 5 sentidos. Através dos 5 sentidos, a gente observa a nossa realidade. E essa experiência da nossa realidade são sinais elétricos que entram pela base da nossa espinha dorsal, acho que estou usando os termos certos, eu falo só em inglês e agora tá dando um cuco na cabeça. Então esses sinais elétricos entram pela base da espinha e sobem toda a espinha e ela chega aqui na amígdala. A amígdala é como se fosse o apaga o fogo rápido. É a quick responding. Responde muito rápido. Né? Por exemplo, você bota a mão no fogo, rapidamente você vai tirar a mão. Porque a amígdala é essa parte do nosso cérebro que processa a informação rapidamente e faz com que a gente sinta uma emoção, com que a gente sinta algo, que a gente processe aquela informação de uma maneira muito rápida para a nossa própria sobrevivência. Então vamos dizer que você olhou, não vamos falar pro fogo, vamos falar da conta bancária. Você olhou para sua conta bancária, viu que tá negativa, que você não tem dinheiro suficiente. Essa visão liberou o sinal elétrico, subiu pela espinha dorsal, veio aqui, parou na amígdala, não tem dinheiro, pá, pá. Esse sinal já foi pro hipotálamo. O hipotálamo, ele regula o sistema nervoso. E aí você já entrou na luta ou fuga. Você já tá em estado de alerta, pânico, estresse, desespero, sobrevivência. Tem uma maneira de reprogramar isso? Tem, com a nossa mente cognitiva. Com a parte frontal do nosso cérebro, a gente pode parar, ok? Estou sentir essa emoção inicial, que foi automática, tá? Agora, com a nossa parte frontal, podemos analisar. Com todo o conhecimento que o Hélio passa, com todo o conhecimento que você tem, você pode analisar, hey, será que essa conta aqui realmente é um perigo para mim? Será que o que aquela pessoa falou realmente merece o meu estresse, o meu desespero, o meu chororô? Com a sua parte frontal você consegue pensar e você consegue mandar um novo sinal para o hipotálamo e você consegue sair do estado luta ou fuga, sair e voltar para o estado de rest and digest, que é descanso e digestão. Acho que é assim que fala em português. Só que a maioria das pessoas estão com o sistema nervoso como se fosse assim atacado por um vírus e tá para sempre nesse luta ou fuga, tá para sempre nesse estado de sobrevivência. E a maneira que você pode sair desse estado, número 1, tendo consciência sobre você, tendo consciência dos seus triggers, das coisas que, como que fala trigger em português? Peraí.
Eu tenho que ficar usando o Google Tradutor, gente. Que você sabe que eu costumava assistir o Dr. Ray, aquele cirurgião, Dr. Ray, o nome dele, que aparecia aí no Brasil, que ele fazia cirurgias, tal, acho que era na Luciana Gimenez que passava. E eu tirava o maior sarro por causa do português dele, que era todo americanizado. Parece minha filha falando. E hoje em dia eu virei essa pessoa que esquece as coisas. Então, aqui, gatilho. Triggers é gatilho. Então você tem que ter muita clareza dos seus gatilhos. Porque quando você observa alguma coisa com seus 5 sentidos, você vê, alguém fala alguma coisa, aquilo te emputece. Foi a pessoa que te emputeceu ou você que se emputeceu com a pessoa? Você se emputeceu com a pessoa. Você tá sentada no trânsito, é o trânsito que te estressa? Ou é você que se estressa com o trânsito? Porque tem pessoa que não se estressa com o trânsito. Eu pego trânsito todo dia aqui no Havaí, por sinal, tem muito trânsito. Eu ligo a música ali, hoje em dia eu sou mais cuidadosa com o tipo de música que eu ouço, porque isso também pode influenciar nosso subconsciente. E eu tô tendo um fun time of my life, tô tendo muita diversão, tô ali ouvindo coisas, tô ouvindo professor, tô ouvindo uma palestra, alguma coisa, então eu uso esse tempo, porque eu sou mãe de gêmeos, eles têm 4 anos, vão fazer 5, então meu tempo é sempre muito busy, sempre muito ocupado, então eu sentada no trânsito é meu relax time. Então é o trânsito que me irrita ou sou eu que me irrito com o trânsito? Você tem que ter muita clareza sobre os seus gatilhos, né, sobre as coisas automáticas que você percebe com seus 5 sentidos, que ativam os seus gatilhos e fazem com que você reaja de uma maneira. Só que se você não tem consciência, se você não começa a prestar atenção da maneira com a qual você está operando no mundo, a amígdala vai gerar uma emoção e você vai ficar para sempre nessa emoção. Então, sentir a emoção de tristeza, raiva, angústia, estresse, não é um mal. Nós somos humanos, afinal, é isso que nos torna humanos. Um robô, o Artificial Intelligence, inteligência artificial, não tem emoções, por isso que é um robô. Então não é errado sentir tristeza, raiva, etc. Só que você tem que ter clareza de não se apegar nessas emoções, não fazer com que a emoção se torne o seu sentimento. Tem a emoção e tem o sentimento. Qual a diferença? A emoção é passageira. Vem, a amígdala observou, gerou uma emoção. Sentimento, quando você se apega àquela emoção. Aí você fica sentindo. Ai, como você tá se sentindo? Tô triste. Fica ali com aquela tristeza amargurada. Liga na música da sofrência na rádio e fica ali cantando com toda a emoção. Não. Observa, vê ali. Tá, ok. Tô triste. Aconteceu, perdi um familiar. Tô de luto, ok. Sente, chora, grita. Deixa aquela emoção sair, porque reprimir a emoção também é prejudicial. Tudo aquilo que você reprime, você está condensando dentro de si, você está prendendo dentro de si. Por isso que muita gente fica doente, porque quanta coisa aquele coração amargurado não está carregando. Quanta coisa aquela garganta não se calou. E aí desenvolveu câncer, e aí desenvolveu problema na tireoide, e aí desenvolveu. Então, suprimir as emoções também não é alternativa. Sente, seja o observador. Eu gosto de me imaginar, por exemplo, como o observador, a criadora da minha realidade, né? Então eu sou a observadora, tô observando a minha realidade. E esse meu avatar, Bia, tá chorando. Por quê? Porque ela tá se sentindo, aconteceu isso. Que deixa ela chorar. Bota pra fora. As lágrimas estão limpando a dor dela. Agora pronto, agora como que você sabe que já deu já? Quando você começa a ficar pensando, por exemplo, chorando na morte da Bezerra, aí bota a música triste pra acentuar a tristeza, pra te ajudar a chorar. Eu sei porque eu já fui dessa, de botar a música de sofrência, pessoa de pé, pisciana, pessoa de peixe, bota a música de sofrência pra te ajudar a chorar mais ainda. Então, gente, é sobre isso, é sobre você ter consciência de como que você opera e ter consciência das coisas que te geram gatilhos. Se permitir sentir as emoções, mas não se apegar às emoções. Eu tive outra vez uma amiga minha, ela tava com muita raiva de uma pessoa, Ariana, ela é ariana, e ela tava com muita raiva de uma pessoa, porque tinha uma confusão lá, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas ela tava com muita raiva, ela falou, nossa, eu não vou conseguir dormir até que aquela pessoa venha falar comigo. Eu falei, olha, eu entendo, você tá muito brava, com toda a razão, mas quem essa raiva tá afetando? Quem? Você acha que eles estão ligando porque você tá pensando? Por sentir raiva, você está deixando a sua energia vazar para aquela pessoa. Como que a gente consegue diminuir isso, transformar essa situação? Com a consciência, gente, expansão de consciência. E por isso que a onda tá aí, para ajudar a gente a expandir a consciência, ter mais consciência sobre nós mesmos, ter mais consciência sobre sobre o mundo, sobre a realidade. Então é isso, gente. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a perceberem como a alegria está disponível. E a gente, né, as situações vão aparecer, nós somos humanos. E a minha eterna gratidão ao professor Hélio, porque sim, eu vejo muita diferença na minha consciência, na maneira como eu interpreto as coisas, como eu estou muito mais consciente no meu dia a dia, quando eu tô comendo, por exemplo, eu tô prestando atenção no que eu tô comendo, eu não tô pensando na morte da bezerra, no que eu tenho que fazer amanhã, eu tô muito mais presente, eu tô muito mais no aqui e no agora, viva. Porque quando a gente não tá no presente, a gente tá perdendo o nosso presente. O presente é um presente. Quando a gente tá muito no futuro, muito no passado, a gente tá cheio de entulho. E o nosso ponto de poder é o aqui, o agora.
Então, gente, um beijo grande pra vocês. Se inscreve aqui no canal. No meu canal em inglês eu sou mais ativa, mas eu vou tentar ser mais ativa aqui no português também. E me conta aqui nos comentários se você também já pegou a onda do professor, como foi a sua experiência. Estou curiosa pra saber. Um beijo pra vocês, gente. Aloha!